Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora o programa Cidade em Pauta. Nossa pauta de hoje é o Maio Laranja. Todos os anos, em maio, acontece uma campanha nacional de combate ao abuso e exploração sexual infantil. O objetivo é conscientizar, prevenir e proteger crianças e adolescentes. As ações educativas e de incentivo às denúncias acontecem em escolas, nas ruas e aqui na Câmara também. Mobilizamos hoje representantes da Rede de Proteção das Crianças e vereadores da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude. Participam do Cidade em Pauta de hoje a presidente da comissão, vereadora Letícia Delgado, e o vereador, também membro do grupo, Dr. Marcelo Condé. Também conversam com a gente a conselheira Tânia Black, da região Nordeste, e a conselheira Patrícia Silva, da região Sul, representantes do Conselho Tutelar de Juiz de Fora. Para dar início a esse debate, nós vamos trazer um dado que impressiona. A estimativa é de que apenas 7,5% dos casos são notificados. Então, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu vou puxar a primeira pergunta para a vereadora Letícia. Esse problema da subnotificação, ele ainda é o nosso maior desafio? Primeiramente, quero agradecer à Câmara por abrir esse espaço para a gente fazer esse debate que é tão importante, não só no mês de maio, mas durante todos os meses do ano. Cumprimentar o Dr. Marcelo Condé, nosso vereador, que é parceiro lá na nossa comissão, na Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. Cumprimentar o Conselho Tutelar, que está aqui tão bem representado com vocês duas. E eu acho que, na verdade, esse é um desafio. Eu não sei se é um dos maiores desafios, mas é um grande desafio. Eu acho que o primeiro desafio que a gente tem é principalmente falar sobre a temática, porque quando a gente fala de exploração e abuso sexual contra criança e adolescente, a gente está falando sobre um tema que muitas das vezes é um tabu, que as pessoas muitas das vezes não gostam de falar porque é algo que incomoda. Incomoda a gente pensar que nós temos crianças sendo violadas sexualmente. E é justamente pelo fato de que muitas das vezes essa violência ela é naturalizada, ela é invisibilizada e ela acontece muitas das vezes dentro de casa, até por pessoas que têm que proteger as crianças, é que a gente tem um índice muito grande de subnotificação, Então, como você mesma disse, aproximadamente 8% dos casos são denunciados. Então, se a gente tiver uma ideia, por exemplo, dos números relacionados a 2025, a gente teve no Brasil aproximadamente 85 mil denúncias de estupro. Dessas 85 mil denúncias, 80% aproximadamente eram de crianças, ou seja, caracterizava como estupro de vulnerável. E se a gente parar para pensar nesse contexto, se a gente ainda tem uma subnotificação muito grande, a gente imagina um universo de crianças que estão sendo vítimas de abuso e como que isso para a gente é um desafio muito grande. Então, eu acho que pensar no Maio Laranja, pensar em campanhas de conscientização e pensar em dar visibilidade sobre o tema é uma das ferramentas que a gente tem para que a gente possa, de fato, defender as nossas crianças desse tipo de violência que é tão cruel. Eu queria perguntar também com relação aos canais, Porque se a gente está falando de subnotificação, a gente tem que fortalecer até a divulgação dos canais para denúncia. Vamos levantar um pouco essa pauta, contar para quem está assistindo a gente em casa como que funciona. A pessoa liga para o Disque 100, como que funciona esse trâmite depois que a pessoa faz essa ligação? Eu acho que essa pergunta a gente pode passar para a conselheira Patrícia. A gente tem vários meios, canais de denúncia. O principal atualmente é o Disque 100. Porque o Disque 100, ele preserva a identidade do denunciante. É muito bom a comunidade saber disso. Que muitas das vezes as pessoas não fazem a denúncia com medo das represálias posteriores. Principalmente, como foi citado, muitas violações de direito, muitos abusos ocorrem dentro do núcleo familiar. Então, o familiar fica meio receoso de denunciar o outro familiar. Então, o principal meio de denúncia é o Disque 100. Mas nada impede da pessoa ligar diretamente no Conselho Tutelar. Tem os números, é só entrar no site da Prefeitura, que ali tem os números de cada conselho
filho tutelar. Não é à toa que na nossa cidade, né, a administração abrangiu, né, nessa última gestão mais 2 conselhos tutelares. Para quê? Para que a cidade esteja resguardada nessa questão. Então, tem os números diretamente do conselho tutelar, tem a polícia militar também que recebe denúncias e os próprios ambientes que a criança ou adolescente frequentam no dia a dia. Porque é importante frisar o quê? Que toda pessoa que fica sabendo de uma denúncia, ela se torna um receptador daquela denúncia. Então, cabe a ela fazer chegar nos meios legais, ou no conselho tutelar, na polícia, ou no Disque 100. E aí, do Disque 100 é feito um cadastro dessa denúncia anônima. Isso, anônima. E ali, a equipe, né, do Direitos Humanos, né, que o Disque 100, a equipe dos Direitos Humanos lá do governo federal, ele direciona para o Conselho Tutelar de referência. Aí ali a denúncia já vai automaticamente para o Conselho Tutelar, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, já vai para todos os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. Esse atendimento, ele é feito em rede, né? Não é isso? Como que funciona? Explica um pouquinho para quem está assistindo a gente. Como funciona o atendimento em rede? A gente recebe e a gente faz os direcionamentos. Quando aquele abuso, né, foi caracterizado até 10 dias, a gente envia diretamente para o Hospital João Penido, que ali agora está funcionando o VVS, que é um setor de vítimas, né, de abusos sexuais. Então, quando é até 10 dias, a gente já direciona direto para lá. E eles fazem os próximos trâmites, que é comunicar a DEAN e fazer um acompanhamento temporário com aquela criança ou adolescente, acompanhamento, né, com a família psicológico, e posteriormente vai para a rede, né, que é para o CREAS e os demais órgãos. Quando esse abuso é pretérito, né, mais de 10 dias, né, aí quando chega para a gente a comunicação, a gente já encaminha, além de acolher a criança, encaminhar para o psicólogo, a gente encaminha para o CREAS, para que o CREAS faça o acolhimento e acompanhamento daquela família. Eu queria chamar o Dr. Marcelo para a nossa conversa e vou fazer uma pergunta com relação à área da saúde, por exemplo, né? Ela citou a questão do Hospital João Penido, né, que recebe as denúncias. Os médicos também, ginecologistas, né, também estão compondo essa rede. Como se dá esse entrosamento, né, da rede de proteção? Sim. Eles estão lá, são capacitados para atender, mas eu acho que ainda falta um pouquinho de... Como é que eu vou te falar? De velocidade entre os órgãos competentes para poder dar uma eficácia maior a essa denúncia que foi feita, a pessoa que foi lá. Às vezes está faltando uma política pública assim boa, no sentido do encaminhamento rápido, Conselho Tutelar, vai para o João Penido para o Ministério Público, Polícia Civil, e daí encaminhar o processo. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas mesmo não acreditam nisso. E às vezes, por medo também, não denunciam. E a gente sabe que mais de 80% da violência sexual de criança acontece no meio familiar. Então fica todo mundo naquela, meio que escondido. E aí a subnotificação ela é baixa. E assim nós caminhamos com a política, apesar de que o Conselho Tutelar aqui de Juiz de Fora, eu acho que ele é forte, ele funciona. Então nós temos que aproveitar isso para poder dar vazão a esse tipo de atendimento, porque você sabe o que é, no Brasil tem um estupro a cada 8 minutos, cada 7 minutos. Quer dizer, isso para nós é vergonhoso isso. Cada dia que a gente abre um jornal, abre uma televisão, uma rede social, você vê, a criança foi estrupada hoje mesmo, de manhã, deu um estupro coletivo de uma menina no Rio de Janeiro, que estão procurando as pessoas ainda. Quer dizer, isso é prioridade, eu acho que a gente tem que dar prioridade às nossas crianças, isso é fundamental, são elas que vão ser o futuro nosso. E isso deixa um trauma muito grande na criança. Então nós temos que ter canais sim para atendimento psicológico, social, né? Para a criança acreditar naquele ambiente onde ela vive, né? Eu queria perguntar para a conselheira Tânia com relação a essa questão das famílias, né? Porque a gente tem um dado aqui mostrando que 84% dos abusos acontecem
no seio familiar. Como que o Conselho Tutelar lida com essas questões e se existe um horizonte para a gente conseguir transpor essa barreira, melhorar esse índice, né? Começar a solucionar o problema? E nós temos uma atuação muito direta com família, no sentido de que muitas vezes a própria família não acredita. E quando a denúncia chega, nós às vezes temos resistência dentro da família. Então nós temos que contar com um trabalho muito sério do CREAS, na conscientização das famílias. Nós conversamos, a gente passa aquela situação onde a pessoa tem que entender que o relacionamento entre o abusador e a criança é algo afetivo, mas que nem por isso impediu a violência. A criança, a família, em primeiro lugar, ela tem que perceber a mudança de comportamento. A atuação da família era fundamental na percepção prévia. A criança geralmente muda, se era calma, fica mais agitada, mas geralmente a criança se retrai, ela evita aquelas pessoas, ela evita o convívio. E compete a nós, em primeiro lugar, nós temos uma parceria muito forte com o Veredas e o CAIA, onde nós encaminhamos as nossas crianças, os nossos adolescentes, mas o trabalho do conselheiro junto com a família é fundamental, porque muitas pessoas não aceitam. Às vezes a mãe, na iminência de perder o parceiro, ela costuma culpabilizar a criança. Hoje, nós do Conselho Tutelar tivemos o treinamento da escuta especializada. Hoje nós estamos mais aptos a poder conversar, poder ouvir, porque muitas vezes a fala da criança é espontânea, mas muitas vezes não é. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito carinho para ouvir, sem revitimizá-la, sem que a família também coloque em xeque aquilo que a criança está falando, porque muitas vezes costuma, não é isso, você está errado, não foi. E aí a criança que já está com medo, já está temendo uma represália, e aí ela vai se fechando mais ainda. Então, esse nosso trabalho de abraçar, de receber, de passar a situação com calma, ele é fundamental. E a gente conta fundamentalmente com a parceria do Veredas e do CAIA em nível psicológico. A vereadora Letícia quer contribuir nessa parte? Eu acho que esse dado é um dado muito triste da gente ver, né? Mais de 80% das violências acontecem dentro de casa, no seio familiar, por pessoas que têm que cuidar. E aí eu acho que tem uma série de coisas que a gente tem que trazer para refletir, né? A Tânia já falou muito bem, mas assim, muitas das vezes essas crianças, elas não enxergam o abuso sexual como uma violência. Muitas das vezes elas são criadas com aquele abuso sexual e elas reconhecem aquilo até como uma coisa, como um ato de aproximação com o ente, né? Às vezes é um irmão, às vezes é um pai, enfim. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que tem um ator aí que é muito importante, que é a escola. A gente teve um caso muito recente que gerou muita repercussão na imprensa, que foi de uma menina que estava vivendo, de 13 anos, casada com um homem de 30, e só foi possível a identificação porque a escola acionou o Conselho Tutelar por conta das ausências reiteradas dela. Então, muitas das vezes, a escola é aquele ator que consegue identificar, muitas das vezes, a mudança de humor da criança, como é que a criança está mais retraída, como é que a criança está com dificuldade, às vezes, de lidar com os colegas, né? Então, é muito importante essa articulação que o Conselho Tutelar e a rede faz, e tem que se intensificar cada vez mais, com as escolas que, muitas das vezes, conseguem fazer a identificação de crianças que estão trazendo relatos, né? Eu já peguei, por exemplo, situações onde a escola acionou o Conselho Tutelar porque uma criança pediu para eu ir ao banheiro, e aí, quando ela foi ao banheiro, ela começou a chorar. E a professora falou assim, mas está acontecendo alguma coisa? Ela assim, está ardendo muito e tal. Ela falou assim, mas está acontecendo lá, porque meu pai brincou com a minha pepeca ontem e tal, e relatou para a professora o que teria acontecido. Então, assim, fortalecer a rede é também fortalecer essa relação entre o Conselho Tutelar, dar mais coragem para as escolas, né, entrarem nessa pauta, e aí entender também que a gente tem que falar de educação sexual nas escolas e que não tem nada a ver de falar sobre sexo, são coisas completamente diferentes. Porque a criança, ela tem que entender quais são as zonas dela, quais são as áreas do corpo que as pessoas não podem mexer sem autorização dela. Isso tem que ser ensinado, né? Criança só aprende o que é ensinado.
Então, se ela não está aprendendo isso dentro da família, por questões de vulnerabilidade, ou o que quer que seja, a escola é um ator importante na formação e no chamamento dessa rede para que a gente possa diminuir, né, esse número de violência. Então, eu acho que são questões que elas se relacionam, porque muitas das vezes, se eu não tiver o apoio da escola, se eu não tiver, por exemplo, alguém denunciando ao conselho tutelar, essa violência ela nunca vai se tornar visível, né? Talvez só quando a criança já está muito maior e relata com 15, 16 anos que está sendo abusada desde os 3, 4 anos de idade. O próprio sistema de saúde também, quando a família dá entrada lá com uma criança, fazendo outras alegações, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e os médicos detectam qual é a realidade, eles nos acionam também. E isso muitas vezes a gente consegue chegar à violência acontecida em família através da denúncia do hospital, porque a família às vezes encobre, chega dando uma outra causa para aquela ocorrência e quando a gente realmente vai investigar, a criança está sofrendo violência. Reforçando o que a vereadora Letícia falou, que é muito importante. Muitas das vezes, as crianças que sofrem abuso, elas não têm noção que elas estão sendo abusadas. Elas não têm a mínima noção. Então, por isso, de muitas denúncias que chegam até o Conselho Tutelar são pretéritos. Porque quando eles têm a consciência, a partir de uma campanha, né, de conscientização, né, conscientizando com a parte do corpo, né, que pode ser tocado ou não, ou senão só quando chega a adolescência, que aí que eles vão entender. Então quer dizer que eu estava sofrendo um abuso. Então, por isso que muitas das vezes as denúncias que chegam são pretéritas. Ou seja, a criança sofreu aquele abuso ao longo da vida toda por uma pessoa que dava presente ela em troca, por uma pessoa que sempre ofereceu carinhos, entre aspas, ela em troca, mas só que ela não via aquele como um abuso, sim como uma troca de carinho. Às vezes, assim, uma irmã mais velha, ela consegue denunciar que a irmã mais nova está sendo abusada e confessa. Isso acontecia comigo. Na minha época, eu não tinha coragem de falar, mas ela se sente fortalecida pelo aquele instinto de proteção à irmã. E aí que realmente vem à tona o que ela vem sofrendo e que estava acontecendo em série. E é aí que entra o papel da escola, né? Que a gente sabe, é um ditado certo, país desenvolvido é país educado, é onde tem educação. E é por ali que ela vai começar a aprender descobrir os sinais, né? Exato. As maneiras, que não é só ir lá e ter um ato sexual em si. Existem vários tipos de violência que a criança passa batido por aquilo. E a escola tem um papel fundamental nisso. E essas coisas vão se disseminando na escola, por isso que nós temos tanta violência assim. Porque às vezes ela aprendendo na escola, ela passa aquilo para dentro da casa dela, não é? Então, é de fundamental importância qualquer coisa, inclusive a educação digital, que é importantíssimo isso, né? Sem educação digital, sem educação familiar e sem aprender na escola, a gente não consegue chegar a um caminho muito bom. Vamos fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta no segundo bloco. Continue aí com a gente. Estamos de volta com o nosso Cidade em Pauta. Vamos continuar falando um pouco, então, sobre essa questão da conscientização das famílias, né? A gente tem um outro dado aqui também,
que informa que 55% das vítimas são menores de 13 anos. E desse total, 88% são meninas. Como é que a gente consegue atuar para melhorar essa proteção, diminuir esse índice assustador, né? Sim, completando a fala do doutor, a gente melhorar esse índice, eu acho que a gente, assim, é conscientizando a população, a comunidade. Porque uma comunidade informada, consciente, ela sabe como multiplicar aquelas informações. Igual isso que a gente está fazendo aqui, né? Que a Câmara está fazendo, que a JF Câmara está fazendo aqui, que a TV Câmara está fazendo aqui, é um papel que é fundamental para divulgação. Então, isso cabe o quê? A gente multiplicar as informações, como a vereadora falou, informar, começar ali no núcleo familiar mesmo, numa roda de conversa, na sua comunidade, numa palestra, com um público que você tem acessibilidade na igreja, não sei, onde que você tiver o acesso, você o quê? Conscientizar aquele grupo de crianças e adolescentes, que tem lugares do seu corpo que são tocáveis, mas tem lugares que ninguém pode tocar, a não ser um profissional de saúde, né, adequado àquela ocasião, ou o pai e a mãe, quando você ainda precisa de ajuda para poder se higienizar. Porque senão, né, que tem aquelas áreas, né, igual na outra vez, né, tem conselheiros, né, que fazem palestras. A gente, quando faz palestras, a gente trabalha muito com o bonequinho e mostrando o semáforo do toque, né, que são aquelas áreas, né, vermelho que não pode tocar, o verde, aqui pode, né, no rostinho pode tocar, na mão pode tocar, e olha a forma que toca também. Porque se é um toque normal, o toque normal é aquele toque que não te traz medo, que não te traz, que a pessoa não pede segredo. Aí é um toque normal, mas tem, onde que está o semáforo ali vermelho? Que é nas nossas partes íntimas, os nossos seios, né? Do joelho para cima na perna, não, ali já tem que ficar alerta já. Para que a pessoa tem que tocar aqui? Então, a gente conscientizar, replicar isso, no geral, para as crianças e adolescentes, em todos os ambientes que a gente tiver, aí sim a gente vai melhorar esse índice, sabe por quê? Que a criança vai aprender. Quando alguém me tocar aqui, eu não posso guardar segredo, eu tenho que gritar, eu tenho que falar, não pode, e buscar ajuda com uma pessoa de confiança minha. Quando um adolescente sofreu um abuso, ele não vai ficar com medo. Quando ele vê a gente na televisão falando, não, denuncie no Disque 100, procura a gente no Conselho Tutelar, que a gente está ali para poder te ajudar, a adolescente não vai ficar com medo. Ela vai lá buscar ajuda. Então, assim a gente consegue melhorar esse número. A questão da internet, né? E a forma que a gente divulga toda essa informação é através das campanhas que nós fazemos junto à comunidade, as palestras que a gente leva até as escolas, até os centros dos bairros, onde a gente reúne a comunidade para trazer esses esclarecimentos. Esse mês nós estamos com a campanha do Maio Laranja, onde além de estar divulgando em toda a cidade, em toda a comunidade, nós estamos fazendo palestras, nós vamos fazer encontros, vamos reunir crianças, adolescentes, onde todo esse conhecimento, todas essas orientações vão sendo passadas no macro, porque o nosso objetivo é não só divulgar, mas vivenciar. Levar a escola a divulgar cada vez mais, é levar os centros da comunidade a conviver e a passar também para toda a comunidade. Quem quiser pedir uma palestra do Conselho Tutelar, entre em contato, vocês conseguem passar para a gente qual o trâmite, como que funciona? Pode ligar, né, que o nosso Conselho Tutelar ele funciona, né, com o nosso administrativo em horário comercial, de segunda a sexta, mas tem o telefone do plantão também que funciona, 24 horas. É só entrar em acesso ali, né, porque senão eu vou passar só do meu. Nós somos 5 regionais, né? Cada regional atende a uma parte da cidade. Então, é só entrar em contato com o conselho que atende aquela região e agendar. Nós vamos ter o maior prazer e é uma necessidade que se abram esses espaços, esses canais, para que a gente realmente possa divulgar e tenha esses parceiros constantes conosco. Mas quem também quiser entrar em contato com a Câmara, com a comissão, tá, de defesa dos direitos da criança e adolescente, a gente encaminha, a gente também ajuda a articular, porque esse ano, né, a gente assumiu a presidência da comissão, o doutor Marcelo Condé está com a gente, e a gente quer ajudar a divulgar o tema de proteção das crianças e adolescentes durante toda a cidade. Durante, assim,
na cidade inteira. A gente fez um evento bem bacana sobre ECA digital, a gente vem fortalecendo a campanha de bullying. A gente, dia 18 de maio, inclusive, depois eu vou fazer o convite aqui, vai ter um evento bem bacana aqui sobre o Maio Laranja. Então, é papel da comissão também dar visibilidade para essas pautas e ajudar a difundir também. Quando a gente Trazer a sociedade, né? Trazer a sociedade, envolver a sociedade nisso, porque é uma responsabilidade nossa. É responsabilidade de todo mundo. Isso é fundamental. Você vê que de 2024 a 2025, não sei se eu estou errado, foram 111 ou 121 abusos sexuais aqui em Juiz de Fora, é muita coisa. Os notificados. Né? Os que foram notificados, mas é. muita coisa. Que fosse um já é muito. Eu acho que é muita coisa. Então, está na hora, e nós já temos feito isso, né, Letícia? As conversas nossas, rodas de conversa aqui, tentando cada vez mais instituir políticas públicas aqui voltadas para isso e criar canais, é o objetivo nosso, para atendimento desse tipo de atendimento. Entendeu? O da criança, do abuso de criança, para a gente otimizar esse trâmite total, entendeu? Onde as redes estejam envolvidas e criar redes a mais para poder dar um atendimento de qualidade e de excelência. Fundamental. Mas sem a sociedade junto, sem a divulgação, como você falou, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem a escola estar envolvida, sem a família estar envolvida, sem as redes de comunicações, né, que nós temos várias hoje, Instagram, Facebook, né? Então, é fácil da gente divulgar. Tem que se ter a coragem da Câmara também envolver nisso, que isso aí é responsabilidade nossa. E a gente aqui, como legislador, é fundamental a gente trazer isso como uma coisa fundamental para a nossa cidade e a gente lança a nossa pedra na frente, como o Juiz de Fora sempre foi em várias políticas que teve aí na frente de outras cidades aí. Incentivar mesmo o uso do Disque 100, porque o Disque 100, ele garante o anonimato. E através do Disque 100 é direcionado para a região aqui, onde está acontecendo, o conselho daquela região entra em contato, a gente atua e age com toda a rede para atender. Então, incentivar o atendimento ao Disque 100 é fundamental. É uma questão assim, de compromisso nosso com a realidade, com a verdade. Vamos denunciar, porque através do Disque 100 o seu anonimato é garantido e você não se torna conivente de um ato como esse. A vereadora citou a questão do ECA digital, eu quero entrar um pouco nesse assunto da internet, mas antes disso eu queria que a gente conseguisse deixar bem claro para quem está assistindo a gente em casa o que é essa rede. Porque a gente fala, a gente vai entrar, a gente vai ter o canal do Disque 100, que é a porta de entrada para denúncia, e depois o caso vai para a rede, né? E aí as pessoas ficam sem saber, né? O que vai acontecer depois com essa denúncia? Qual é o processo, né? A rede são todos os órgãos envolvidos em dar solução ao problema. Nós lidamos com Conselho Tutelar, Polícia Civil, Polícia Militar, CREAS, veredas, CAIA, de acordo com a necessidade, nós encaminhamos para todos os setores. E cada segmento, dentro do que lhe compete, atua para que o caso realmente não caia no anonimato, não caia no esquecimento e a ação seja tomada, culminando exclusivamente porque a gente quer mesmo que o violador seja punido. Mas a família vai ter apoio, a criança vai ter o atendimento psicológico, a escola vai atuar junto, nos municiando de informação sobre a evolução da melhoria do comportamento da criança, porque ela se sente violada, ela cai no aproveitamento escolar, no convívio com os demais colegas. Então, a escola também passando, municiando a gente das informações, o CRAS, o CREAS. Então, nós temos como atuar e realmente resolver a situação, né, ocorrida. Né? Pela via judicial, como é que funciona, vereador, esse trâmite?
vai para o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar encaminha para a polícia, Ministério abre um Público. inquérito. Porque assim, a política de defesa dos direitos da criança e adolescente, né, e a gente tem o ECA, que é sempre muito bom a gente falar, né, da importância do ECA, que é uma lei federal, assim, o ECA ele é tido como uma das leis mundiais, né, mais avançadas no que tange à proteção dos direitos da criança e adolescente. O ECA funciona em rede. O que significa isso? Que eu tenho vários órgãos e várias instituições, como disse a Tânia, que se incumbem dessa defesa, cada um dentro da sua competência. Então, quando se liga Disque 100, né, para, por exemplo, narrar um caso, uma suspeita de que alguma criança está sendo vítima de um abuso, mesmo que a pessoa não tenha certeza que aquilo está acontecendo, não tem problema. Porque o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, é um canal responsável por analisar e entregar essa denúncia para o órgão responsável. Geralmente, a porta de entrada é o Conselho Tutelar. Por quê? Porque o Conselho Tutelar é esse órgão autônomo que tem, por lei, a competência de fazer, na verdade, essa análise mais próxima dos casos de violação de direitos. Então, se eu ligo daqui para o Disque 100 e falo assim, olha, eu moro em tal local, eu estou vendo que tem uma criança que tem uma atitude suspeita, tal. Beleza, eles vão encaminhar para o Conselho Tutelar competente e o Conselho Tutelar, a partir daí, ele vai disparar aquilo que vai acontecer. Ele pode fazer, por exemplo, uma visita domiciliar. E a partir da visita domiciliar, saber como está essa criança. Ela está indo na escola, pode, por exemplo, identificar na Secretaria de Educação qual que é a escola de referência dessa criança para saber se ela está, por exemplo, frequentando as aulas. Pode ver qual que é o BS de referência dessa criança para saber se tem algum prontuário médico dessa criança lá que tem algum relato. Ou seja, o Conselho Tutelar, ele pode acionar a rede e usando os canais que ele tem informativo e os poderes que ele tem e pegando o prontuário dessa criança. Se eventualmente o Conselho Tutelar verifica que essa denúncia tem razoabilidade, tem plausibilidade, ela vai acionar inclusive o Ministério Público para eventualmente um pedido de providência que pode ser desde uma advertência das famílias, né, ou até uma destituição do poder familiar. Porque, ao fim e ao cabo, se dentro de uma família eu tenho uma criança que está sendo vítima de abuso sexual e fica caracterizada a negligência dos pais, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente permite que essa família perca o poder familiar e que essa criança, inclusive, vá para uma família substituta, né? Que é o que acontece em caso de grave violação, né, aos direitos da criança. Então, quando a gente fala da rede, é exatamente isso. E o Conselho Tutelar é um ator muito importante. Pode ser que a denúncia nem chegue via conselho. Pode ser que a denúncia chegue, por exemplo, através de outros órgãos, mas o conselho, para quando a gente fala em termos de proteção de criança e adolescente, é a porta de entrada e eles meio que são os lanças de ponta da rede, né? Que vão fazendo essa articulação, vão coisa. Eu gosto muito, assim, para terminar, do caso dessa menina que deu muita repercussão, que estava casada, né, menina de 13 anos, o cara até onde parece era traficante, a mãe era conivente. Nada seria possível se o Conselho Tutelar não tivesse... O que aconteceu? A escola aciona o Conselho Tutelar porque a menina sumiu da escola. Porque o próprio ECA fala, em caso de faltas reiteradas, a escola tem que notificar o Conselho Tutelar. Está previsto no ECA, esqueci o artigo. Aí o Conselho Tutelar vai na casa da menina, porque ele pode fazer uma visita domiciliar, encontra aquela situação e imediatamente faz um relatório, aciona o judiciário, o Ministério Público e aí aquilo instaura-se um processo criminal, tal. Então, são essas coisas que muitas vezes a gente não vê, mas elas acontecem quando as instituições funcionam, dialogam, né? Por isso que a gente fala muito da importância da rede, né? Da reunião de rede, do trabalho em rede, da rede estar fortalecida, né? Mas agora eu consegui alcançar. Sem a rede não funciona. Não funciona. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a questão da internet, porque o ECA Digital, ele movimentou o Brasil nos últimos meses, né? Como é que a gente está lidando com isso aqui em Juiz de Fora? A vereadora chegou a citar aqui a questão do ECA Digital. Vamos falar um pouquinho sobre essa parte? Quem quer começar? O ECA Digital é uma lei, né, federal que agora... Desde março de 2026 ela está em vigor e ela é uma maneira de se educar, né, crianças, né, o menor de 18 anos, para poder entrar em algumas plataformas que não sejam plataformas que vai
adultalizar a criança, entendeu? Adultizar a criança. Então, existem jogos que a gente tem como acionar as plataformas. Hoje, elas têm maneiras de identificar com uma pessoa que seja responsável, ela sincroniza aquilo um ao outro, então não tem como ela não saber a idade da criança ou adolescente que está usando aquela rede ali naquele momento. Então, e as penalidades a gente sabe que agora elas são grandes, né, para as plataformas. Então, nós temos que ter uma educação digital dentro da casa da gente. A gente tem que fiscalizar os filhos, não tem jeito. A gente tem que fazer isso para a gente não ter uma criança de 9 anos com a idade sexual, que de tanto que ela vê a televisão, a rede social, e se adultiza antes da época. E nem que ela participa de jogos onde a gente sabe que tem jogos que ela aciona, jogos que envolvem pornografia e que são maléficos a qualquer criança. E isso é educar a família. Tudo é educação que eu falo, é educação na escola. Agora nós temos que ter uma educação digital e as coisas estão acontecendo. E o mundo está cada vez voltado mais para isso. A IA está aí, né? E cada vez você tem mais dificuldade de saber o que é fake e o que não é. Olha que situação. Você tem que fazer um curso hoje de IA para você poder lidar bem com as coisas. Então, fica cada vez difícil sem a gente fiscalizar os filhos da gente. Se a gente não fiscalizar os filhos, também vai ficar difícil a atuação da própria assistência que nós vamos dar a essas crianças que nós temos hoje em dia. Vamos fazer mais um intervalo, então. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso último bloco. Estamos de volta com o Cidade em Pauta. A gente estava comentando sobre a questão do ECA Digital e a vereadora citou aqui que teve um evento, participou de um evento. Conta um pouquinho para a gente. Na verdade, a gente, via Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, a gente fez uma mesa de debate sobre ECA Digital aqui na Câmara, né? Foi bem legal, assim, as pessoas ficaram muito interessadas, porque de fato é um tema novo, mas ele é muito importante e às vezes aquilo que é desconhecido gera muita estranheza nas pessoas. Então, assim, a nossa ideia foi justamente trazer um pouco mais de informação sobre essa temática. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, quando a gente fala de ECA Digital, e aí a gente trouxe a promotora, a gente trouxe o delegado, a gente trouxe um advogado, inclusive, que ele é especialista em tecnologia virtual, sabe, para essa questão também da gente pensar esse diálogo entre proteção e direito digital. A gente chamou também o CMDCA, porque quando a gente fala do Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei 8.069, a gente tem uma lei de 90, né? Todo mundo aqui, em 1990, sabia que a internet era discada, a gente não tinha, na verdade, essa mediação da vida social tão regulada pela internet como a gente tem. Então, a gente tem o ECA originalmente pensando num sistema de garantias para a vida que a gente tinha, que eram crianças na rua, na escola, brincando, relações
familiares, conflitos, né, interfamiliares. Hoje o que você tem é uma vida muito mediada pela internet, onde você tem redes sociais, onde você tem aplicativos, onde você tem uma vida online que ultrapassa aquilo que o ECA dava conta. E eu acho que justamente dentro dessa nova realidade e a necessidade da gente entender que as crianças também têm que ter mecanismos de proteção dentro das redes sociais, é que surge o ECA Digital, justamente para colocar limites para as redes sociais, porque todo mundo sabe que quando você pensa, por exemplo, no Instagram, ele visa o lucro, né? Cada clique que você dá, cada like que você dá, cada compartilhamento, tem alguém lucrando. Tudo bem, tá certo? Mas a gente não pode fazer com que as crianças se tornem objetos e vítimas, né, desse lucro. E é justamente por isso que o ECA Digital traz alguns preceitos que eu acho que para mim são muito simples da gente entender, né? Uma criança que tem rede social, ela tem que estar monitorada por um adulto. Eu tenho que ter mecanismos de controle parental para que os pais possam, né, de fato regular aquilo que o filho tá vendo. Eu preciso de impedir aqueles mecanismos que viciam nas redes sociais, tipo essa rolagem infinita. Afinal de contas, eu tenho crianças que todo mundo sabe que elas não têm ainda o desenvolvimento mental, né, e físico plenamente alcançado e elas precisam de ser cuidadas, né? Então, eu acho que o que o ECA Digital faz é trazer um instrumento legal para que essa regulação em relação aos direitos da criança e adolescente alcance também a vida virtual, comprometendo não só as big techs, as redes sociais, a sociedade, mas também a família. Porque eu preciso que a família entenda essa importância. Porque de nada adianta de eu falar de ECA Digital, de falar que um menino de 13 anos de idade não pode ficar vendo pornografia no Instagram, porque a senha, né, o login dele tem que ter idade e tal, se o pai mesmo influencia que ele burle, né, as regras. Então a família também tem que ser educada. Então eu falo que eu sempre brinco isso, a gente fala muito de educação de criança, né? Eu falo que a gente está precisando de educar os adultos e a gente está precisando de educar as instituições também, para que as pessoas parem com essa ideia de que burlar é legal, sabe, de que desrespeitar a regra é legal. A gente sabe de caso de menino que fez barba, né, para passar pela autoidentificação, porque agora a idade você tem que ter mecanismos de identificação da idade, por exemplo, no Instagram. Ele fez a barba para se identificar, botou uma maquiagem, e o pai achou maravilhoso, né? Então, a gente tem que pensar também qual que é o papel da família nesse processo de educação mesmo. E tudo isso vai muito junto a uma palavra que às vezes ela está sendo colocada em segundo plano, que se chama limite. A família nem sempre está colocando o limite necessário, não está colocando tempo, entrega o celular para o filho, independente da idade, que bom, vai ficar lá distraído, enquanto isso eu faço as minhas coisas, e não coloca um limite, não coloca um tempo, não verifica, não coloca uma censura para ver o que aquela criança está acessando, e enquanto isso, às vezes está aberto numa situação onde o adulto possa acessar, e aí o adulto entrega para a criança. Com isso, a criança tem acesso a coisas que realmente não é inerente à sua idade. Então, falta limite. A família, em nome, às vezes, eu tenho que trabalhar, eu estou ocupado, eu não posso, dá o celular que ele se distrai. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Os limites têm que ser colocados. Nós temos que continuar a ser família, a verdade Exato, é essa. A gente tem que continuar a criar criança. Criança que conversa com criança. O que a gente vê não é isso, mas você vê que você vai no restaurante, é cada criança com o celular na mão, ninguém conversa, ninguém fala nada. E os próprios pais vão no mesmo caminho, não é? Então a gente não tem diálogo. Às vezes você fica um dia inteiro dentro de casa, a criança não dá uma palavra, é o que você falou, entrega o celular que ela fica julgando, me perturba. Isso tem que mudar, essa mentalidade tem que mudar. Sim. A gente sabe que a gente está cada vez mais sendo voltado para isso, porque senão você não tem informação. Você vê que jornal, cada vez você vê na internet, no celular, né? Não tem jeito. Mas limite é tudo. E é o que nós temos que fazer, o que essa lei veio pôr, limite para as crianças. O Estatuto da Criança e Adolescente não estava dando conta. Então precisa um outro mecanismo. E depois daquela denúncia do FELCA, que levou o nome da lei,
a gente começou a tentar. E é só a hora que a sociedade ela entra junto e participa que as coisas vão para frente. Sim. E esse ECA Digital trouxe, né, igual a vereadora falou, a responsabilização não só para as plataformas, mas para os pais, para os responsáveis. Porque os responsáveis, eles têm que estar cientes, eles têm que estar acompanhando o que o filho está acessando nas redes sociais. Então, esse ECA Digital trouxe isso aí que a vereadora, e agora o vereador falou, trazer o nosso papel de família, de pais, trazendo, né? Reconectando lá. O que é ser pai, não? Ser pai agora, já que eu estou na era digital, é eu monitorar o que o meu filho está vendo aqui. Porque dependendo do que o meu filho está acessando, eu estou sendo coadjuvante com aquilo ali e eu vou ser responsabilizado com aquilo dali. Eu vou sofrer uma responsabilização com aquilo dali. Então, isso é muito importante, o ECA Digital. Veio para poder fazer uma... Me ajudem na palavra. Conscientização mesmo. Então, uma organizada, né? Nessa confusão toda, né? Essa confusão toda que estava. E depois desse evento, inclusive, a gente tomou a decisão aqui pela comissão e a gente está elaborando uma cartilha. A Câmara vai fazer uma cartilha orientativa sobre o ECA Digital, sobre os limites, o que é. Já está meio que... A gente está organizando essa cartilha pela comissão mesmo, porque a gente quer que o assunto seja divulgado. Então, a gente vai ter muita impressão, vai entregar para as escolas, né? Permitir que as pessoas entendam o que é o ECA Digital, também para tirar um pouco do preconceito, sabe? Quando se tem pouca informação, as pessoas às vezes partem para um discurso mais preconceituoso sem tanta informação, e não é esse bicho de 7 cabeças, na verdade é uma regulação. Eu falo assim, gente, você deixa a criança beber com menos de 18 anos? Não pode. Você deixa a criança dirigir com menos de 18 anos? Não pode. Por quê? Porque a vida social ela é regulada mesmo por regras. Você deixaria o seu filho em praça pública? Você deixaria seu filho num parque de diversões com 5 anos de idade sozinho para se divertir? Não, você não deixaria. Então, como é que você deixa ele na internet vendo novelinha de fruta, onde o morango assassina a goiaba e a banana acha maravilhoso? Quer dizer, calma, né? Vamos com calma. Afinal de contas, é o seu filho que daqui a 15 anos vai ser um adulto e vai estar formando outras pessoas. A gente tem que ter cuidado com as pessoas que a gente está criando, porque elas vão ser formadoras da nossa sociedade, né? Então, tirar um pouco o véu do preconceito das coisas novas, porque muitas das vezes elas vêm também para a gente colocar um pouco de ordem, né? Naquela confusão que estava dando, assim. A gente já está caminhando para finalizar o nosso programa de hoje, mas eu queria ouvir as conselheiras, a Tânia e a Patrícia, sobre os desafios do Conselho Tutelar aqui em Juiz de Fora. Quais são os principais desafios que vocês enfrentam e como que a Câmara pode contribuir também para fortalecer o trabalho do Conselho Tutelar? Quem quer começar? Pode falar. Como que a Câmara pode fortalecer o nosso trabalho? Quais os desafios que vocês enfrentam, os principais, né? Sim. Então, eu tô assim para poder falar, não é porque está na frente, tá? Pode da falar, presidente e do vice-presidente da comissão, aqui, mas a gente tem tido, assim, sabe, desde a posse dessa gestão, né? Que como a gente está desde 2024, a gente já pegou uma gestão de uma comissão, né? Mas essa comissão que tomou posse agora esse ano está tendo assim, tá com as portas abertas para o Conselho Tutelar mesmo. Isso aqui que eles falaram aqui é isso mesmo, não é utopia. A porta deles, desde foi em fevereiro, né, que vocês tomaram posse? Isso. Desde fevereiro, se tornaram abertas para o Conselho Tutelar ter acesso e a gente trazer as nossas demandas para eles. Então, eu me sinto assim, bem confiável, bem confortável, bem seguro com essa comissão, que todas as demandas que a gente tem tido, né, Tânia? Se eu estiver errada, você pode me complementar. A gente tem vindo até eles para que eles estejam formulando essas políticas públicas a favor da rede de proteção da criança e do adolescente. O nosso trabalho ele tem sido não só do Conselho para a Comissão, mas a Comissão também está nos chamando a participar mais. Nós temos os desafios que são inerentes às denúncias, à necessidade mesmo de participação nas campanhas, mas nós estamos trabalhando de uma forma muito solta, muito tranquila, porque quando você sente que a sua retaguarda é forte, você caminha com mais tranquilidade.
E o nosso conselho realmente, nós temos conselheiros muito comprometidos, nós estamos numa gestão onde a gente briga para trabalhar. É uma coisa muito boa que todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer fazer. E você se sente mais à vontade quando você sente que você tem respaldo. E isso nós estamos tendo. São muitas denúncias, são várias demandas diferentes que nós temos que atender, mas nós fazemos isso com maestria, porque nós sabemos que nós estamos reforçados por mãos fortes, nos ajudando e nos dando força naquilo que a gente se propõe a fazer. Nós não estamos sozinhos, por isso o resultado com certeza é sucesso. Vereador, como o senhor acha que a Câmara pode contribuir para fortalecer a rede de proteção das crianças? Bom, eu acho que a primeira coisa é integrar essa rede, Conselho Tutelar, a Câmara, Ministério Público, Polícia Civil, e a gente tem que criar um centro integrado de atendimento e acolhimento da criança abusada. Isso é fundamental. Tipo, tem o CIAN aqui, uai. O CIAN é muita coisa. Se a gente tiver pessoas capacitadas para esse tipo de atendimento e puder dar agilidade a qualquer denúncia, seja lá ela de onde vier, eu acho que isso é fundamental. A gente sem um local onde a gente tem esse tipo de acolhimento, seja lá qual for o tipo de atendimento para a criança, mas ali ela vai ser atendida, ali ela vai se sentir bem, ali ela vai se sentir protegida, tanto a mãe quanto a criança. Isso é fundamental. Eu acho que é isso que nós temos que batalhar, fazer projeto de lei, isso, destinar emenda para esses locais onde a gente vai desenvolver o nosso trabalho aqui, para isso que nós estamos aqui, não é, Letícia? Exatamente. E nós já, em pouco tempo, já estamos fazendo muita coisa, que isso é difícil, você romper barreiras é muito difícil. E divulgar isso, eu acho que fica mais difícil ainda, se a gente não tiver um apoio de todo mundo. E conversar, e fazer a criança ser criança novamente, e que os pais participem da vida dos filhos, que isso é fundamental. Não é o filho querer participar da vida da gente, não. Não é fazer o que você falou, dá o celular para ele que ele fica quieto. Né? Eu acho que a palavra final é essa, é a gente voltar a ser criança, as pessoas tratarem as crianças como crianças e dar limite a elas. Tudo tem limite na vida, para tudo. A gente tem que saber diferenciar o certo do errado. E é assim, divulgando, rodas de conversa, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, é assim que nós vamos chegar a uma política pública que vai ser entendida, nós vamos fazer projetos aqui que vão ser aprovados nesse sentido, tenho certeza. Vereadora? Então, né, eu acho que a gente está caminhando para o final, então eu quero muito agradecer, mas eu quero também fazer um convite, então eu vou terminar fazendo um convite, porque no dia 18 de maio a gente tem o Dia Nacional, né, de combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente, e a gente vai fazer um grande evento aqui na Câmara Municipal de Juiz de Fora em relação ao Maio Laranja. Começa no dia 18, então repetindo, às 9 horas da manhã, no plenário da Câmara e também na escadaria, onde a gente vai ter uma roda de conversa com o sistema de garantia de direitos, a gente vai ter contação de história, atividades lúdicas, vacimóvel, apresentação do semáforo do toque, né, que foi exatamente o que a Patrícia falou, apresentação do fluxo de violência pelo comitê, que aqui em Juiz de Fora também a gente tem, né, a estruturação desse fluxo, distribuição de livros e tudo que aparecer até lá, que outras coisas novas vão aparecer também. Então é um trabalho conjunto entre a comissão, o Conselho Tutelar, a rede, para que a gente tenha um evento que marque essa data, que a gente consiga dar a visibilidade necessária. Então quem quiser vir para cá para ouvir também, para conhecer, para pegar material, para se organizar, vai ser um prazer, porque a gente quer fazer esse movimento ficar cada vez mais forte, né? Então a gente se envolve da forma que a gente pode, mas sempre com o compromisso de fortalecer essa rede também de defesa das nossas crianças. Quero agradecer muito a participação de vocês. Vamos abrir a palavra para a Patrícia. Um minutinho, assim, só completando esse grande convite, né, que a vereadora fez para o dia 18, que é o dia que a gente tira assim, um marco para poder não comemorar, mas divulgar o Maio Laranja. Como a gente a cada ano está buscando intensificar mais a divulgação, esse ano nós teremos também uma grande carreata aqui na cidade, no dia 23. Tá? A gente vai
vai mandar o convite para toda a rede de proteção, toda a rede mesmo, todos os vereadores, toda a sociedade civil que quiser participar com a gente. No dia 23, com a princípio saída do Carrefour e a gente descer a Rio Branco até o Jardim Norte e retornar, e depois com encerramento na praça em frente, como que chama aquela praça? Essa praça em frente ao Santa Cruz Shopping, ali a Praça do Cachoeiro, com ali grandes tendas, com ali brincadeiras também para crianças, com grande divulgação, para que a sociedade saiba realmente o que significa o Maio Laranja. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso programa, na JF-TV. Esse tema do Maio Laranja é um tema muito sensível e eu acho que a gente conseguiu abordar o assunto e levar mais informação para quem está em casa acompanhando a gente. Esse foi, então, o Cidade em Pauta, o programa que discute assuntos importantes para Juiz de Fora, aqui na tela da JF-TV. Muito obrigada pela sua audiência.